Boa noite, chegamos a mais um domingo, mais um dia para a gente buscar a presença de Deus, buscar a sua palavra e alimentar o nosso coração. Eu sou o pastor Marco Aurélio, pastor da Igreja Presbiteriana de Cambé. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você puder, reunir-se com a sua família, abrir uma Bíblia, deixar a Bíblia aí já preparada para que você possa abri-la. Eu gostaria que você fizesse então assim, abrisse a sua Bíblia no livro de Números, está no Antigo Testamento, capítulo de número 14. Números, capítulo de número 14, para a nossa mensagem desse domingo. Eu vou ler apenas um verso, Números capítulo 14, verso de número 8. Diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Vou ler novamente. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Amado Deus e Pai, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Precisamos dela, precisamos ouvir Tua voz, precisamos alimentar nossa alma com a verdade do Senhor, a verdade de Deus nas nossas vidas. Nós te agradecemos pela Tua presença, fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pois é, eu sei que você deve estar aí já se não estiver, pelo menos deveria estar, em quarentena, ou seja, aguardando aí que as coisas melhorem, que os dias melhorem e que nós possamos voltar para os nossos afazeres, para, enfim, ganhar o pão nosso de cada dia. Meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, em que contexto está inserido esta palavra? Quem disse isso? Quem disse isso foi o Josué e Caleb. Foram o Josué e Caleb. Foram dois homens que foram enviados para espiar, para averiguar uma terra que havia sido prometida por Deus ao seu povo. O povo de Deus, o povo do Antigo Testamento, o povo hebreu, havia sido escravizado por 4 séculos lá no Egito, e agora, depois de uma longa peregrinação no deserto, eles estão prestes a entrar na tão sonhada terra prometida. Moisés ainda está vivo. Moisés então envia 12 espias, 12 espiões para averiguar a terra que eles deveriam conquistar. E lá foram esses 12 espias. Perceberam que a terra é muitíssimo boa. Viram que a terra produz frutos maravilhosos. Viram que a terra era fértil, era uma terra boa de se viver. Mas também perceberam que na terra morava gente forte. Na verdade, diz a Sagrada Escritura que os filhos de Anak moravam naquela terra. Eram gigantes. A questão é que esses 12 espias, todos eles veem as mesmas paisagens, eles veem as mesmas pessoas, eles têm as mesmas experiências, eles pisam no mesmo chão, porém o relato de cada um ao voltar para dar a satisfação, para dar o seu relato para Moisés e para todo o povo, o relato deles foi diferente. 2 desses espiões, Josué e Caleb, tinham uma perspectiva muito positiva, porém 10, uma perspectiva bastante negativa. 10 desses espiões falaram que a terra é muitíssimo boa, porém devora os seus moradores, uma terra difícil, uma terra que iria requerer deles sacrifício descomunal. Também olharam para os gigantes da terra e, como se eles pudessem fazer isso, eu quero simplesmente que você imagine comigo, a cena descrita é mais ou menos assim, é como se eles olhassem para os gigantes da terra e pudessem olhar para eles mesmos, e vendo esses 2 quadros, o do gigante e o quadro deles, eles se compararam e chegaram à conclusão que eles eram, aos seus próprios olhos, como que gafanhotos, insetos diante dos gigantes da terra. Sem querer entrar aqui em muitos pormenores, nós sabemos que eles estão agora num momento de grande expectativa. Aquilo que eles haviam esperado por anos estava prestes a acontecer.
O sonho estava prestes a se concretizar. E o que é que eles precisavam fazer? Relatar simplesmente o que viram para Moisés. Mas quando eles relataram o que viram para Moisés, o povo foi tomado por um pavor, foi tomado por um espírito de rebelião tão forte, que eles estavam pensando em escolher um líder e tomar rumo de volta para o Egito. E assim eles estavam tentados a fazer exatamente. Porém, ao colocarem Moisés e Arão contra a parede, esses dois líderes que haviam acompanhado o povo durante aquela caminhada, Josué e Caleb perceberam que eles estavam num momento momento de decisão. Era um momento em que eles precisavam rever, eles precisavam decidir, melhor dizendo, ou eu agarro meu sonho, ou eu conquisto essa terra, porque nós chegamos até aqui, ou vamos voltar para o Egito, chegar lá no Egito e dizer o quê? Voltar lá para o Egito e dizer o quê? Depois de tudo. Olha, irmãos, o que o medo pôde fazer na cabeça daquelas pessoas. Depois de muito tempo longe do Egito, depois de ter atravessado o Mar Vermelho em seco, depois de ter visto todo o exército do faraó morrer no mar, depois de ter passado por todas aquelas, visto todas aquelas pragas lá no Egito, eles iriam voltar para o Egito depois de tanto tempo e dizer o quê? Provavelmente seriam mortos, escravizados novamente. Olha o que faz o medo, irmãos, na cabeça das pessoas. O medo, ele paralisa. O medo, ele faz com que a gente deixe de pensar adequadamente e a gente passe a considerar as circunstâncias à nossa volta como sendo a única possibilidade de realidade. Ou seja, nós não enxergamos exatamente as coisas como elas são, mas nós queremos enxergá-las com os nossos próprios medos. E isso é terrível. Mas enfim, talvez você esteja pensando que isso deve ser aplicado aos dias de hoje, no momento que nós estamos vivendo. Em parte sim, mas eu quero destacar uma outra possibilidade de leitura desta passagem. É a fala de Caleb e de Josué, quando eles disseram: se o Senhor se agradar de nós vamos conquistar essa terra. Olha que passagem. Se o Senhor se agradar de nós vamos conquistar essa terra. Mas isso se o Senhor se agradar de nós. Quero destacar aqui com vocês essa mudança de perspectiva que Josué e Caleb têm. Para isso, eu quero recorrer a um mito da mitologia grega. É chamado de mito de Procusto. Procusto era um bandido que vivia, logicamente, à margem da sociedade, sempre procurando alguém para enganar. Mas ele tinha um modo de atuação terrível. Ele enganava as pessoas, prendia as pessoas e levava as pessoas para, digamos assim, hospedá-las numa espécie de hospedaria, de hotel que ele tinha, e prendia as pessoas numa cama, ele forçava as pessoas a se deitarem nessa cama. O problema é que essa cama tinha um tamanho que nunca dava certo para as pessoas que deitavam nela. Então o que Procusto fazia? As pessoas que eram maiores do que a cama, ele cortava os pés a fim de que as pessoas se encaixassem naquela cama. E as pessoas que eram menores, ele amarrava e procurava esticar os membros das pessoas, as pernas das pessoas, até que elas coubessem naquela cama. E ele assim o fez por muito e muito tempo. O fato é que a deusa Atena, segundo a mitologia, acabou se desagradando dele. Digamos assim, ele foi denunciado e, ao ser preso então pelo herói Teseu, Procusto acabou recebendo um castigo também terrível. Ele teve a sua cabeça e suas pernas cortadas
para que ele pudesse caber em sua própria cama, né? Eu estou contando isso porque isso me faz pensar, meus irmãos e minhas irmãs, que na vida, às vezes a gente tem a tendência de enquadrar as pessoas, as instituições, de acordo com o tamanho da nossa cama. A gente quer que todo mundo pense como a gente, que todo mundo concorde com a gente, né? Se não for do nosso jeito, as coisas não vão funcionar. Eu tenho a verdade absoluta de tudo. E quando nós temos alguma força, a gente faz acontecer do jeito que a gente quer e a gente se torna, às vezes, insuportável e faz a vida dos outros se tornar insuportável também. A gente pode transferir essa ideia do custo para tudo na nossa vida. E eu quero aqui, irmãos, aplicar esta história, fazer uma ligação dela com aquilo que disse Josué e Caleb. Veja bem a frase de Josué e Caleb: se o Senhor se agradar de nós. O que Josué e Caleb está falando, de certa forma, é abandonar todo tipo de cama na qual eu quero encaixar Deus. Pensa comigo. Nós muitas vezes queremos uma religião do jeito que a gente acha que tem que ser. Nós queremos uma igreja segundo o nosso pensamento, queremos que os discursos, queremos que as pregações, queremos que as músicas, queremos que tudo seja para nos agradar. A verdade é que a gente está em busca sempre de alguma coisa que seja personalizada para a gente, e se ela não for personalizada, que a gente personalize para que se encaixe exatamente do jeito que a gente quer. O problema é que quando nós transferimos esse modo de pensar para a nossa relação com Deus, nossas religiões podem se tornar camas de procusto. Ou seja, às vezes nós temos a tendência de ultrapassar os limites, ou seja, de querer que a igreja ou que a religião vá além daquilo que ela se propõe, ou, se não chegar, nós queremos que ela seja esticada até que nos agrade. E também a gente corta aquilo que a gente não gosta, não é? Se Deus fala alguma coisa, se Deus requer de mim alguma coisa que eu não estou a fim de cumprir, então eu corto fora. A gente pula passagens da Bíblia que a gente não se agrada delas. E aí é um grande prejuízo, porque a gente acaba por não conhecer o Deus da Sagrada Escritura. Nós aprendemos a conhecer sistemas religiosos, programas eclesiásticos, doutrinas, mas nós não conhecemos a Deus. Josué e Caleb propõem aqui, irmãos, uma mudança. Eu diria que é um grande salto copérnico desse pensamento de Josué e Caleb, porque eles propõem uma mudança de paradigma, um jeito novo de enxergar. O que Josué e Caleb fala é o seguinte: o problema não é que os gigantes lá são muito fortes, o problema não é que lá tem muros muito altos, o problema não é atravessar todos esses exércitos, o problema não é esse. É que se a gente não agradar a Deus, mesmo que lá do outro lado seja gente fraca, sem vontade de lutar, a gente vai perder do mesmo jeito. Josué e Caleb nos propõem aqui, irmãos, que a gente precisa ter uma visão correta de Deus. Josué e Caleb usam a palavra da seguinte forma: se o Senhor se agradar. Porque Deus é quem estabelece a aliança. Deus é o Senhor dessa relação. Ele, aqui, Caleb está indicando para nós o referencial. Deus é o absoluto, não sou eu. É Ele que tem que se agradar da minha vida e não Ele me agradar. O referencial como sendo uma pessoa e não uma força. Deus, é um ser pessoal e Ele tem vontade. E Ele requer de mim um agir, um ser que o agrade. Então nós precisamos ter uma visão correta de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos ter uma visão correta de nós mesmos. Veja bem, os espiões disseram, somos aos nossos próprios olhos como que gafanhotos. Eu sou um verme, eu sou um inseto mesmo, quando eu
perco a fé, perco a esperança e não olho para Deus. E quando eu não estou em comunhão com Deus, é exatamente essa visão é correta. Eu não sou nada mesmo. Mas se eu estiver na dependência de Deus, ainda que na minha condição de pequeno e de frágil, eu posso fazer um punhado de coisa. Aquele que obedece a Deus tem a presença dele, e é por isso que Josué e Caleb vai dizer, depois, quando o povo ainda fica mais nervoso, quando Josué e Caleb diz assim, ó, se o Senhor se agradar da gente, nós vamos conquistar essa terra. O povo fica mais nervoso ainda, a ponto de querer acabar com a vida de Josué e Caleb. Mas Josué e Caleb permanecem firmes e dizem o seguinte, olha, Deus retirou deles, dos inimigos, o seu amparo. Você precisa pensar, meu irmão, minha irmã, quem é que está com você e quem é que está com os seus inimigos? Quem é que está com você e quem é que está com aqueles que não estão com Deus? É assim que a gente tem que pensar. Ora, vamos pensar um pouco aqui, nesses dias? Irmãos, como nós temos andado com medo terrível? Quem é que está conosco? Quem é o nosso Deus? A quem nós temos servido? Com quem nós estamos aliançados? Com quem nós temos nos relacionado todos esses anos? A você que, quem sabe, já tem um bom tempo de caminhada com o Senhor, ou você que está começando agora na fé evangélica, caminhando com Cristo. Quem é o nosso Deus? A quem pertence as nossas vidas? Por quem Jesus Cristo morreu na cruz, nós temos alguma importância para o Senhor do Universo? Não fomos nós alvos do seu amor em Cristo Jesus? Então, quem está no mundo está perdido, mas quem está com Deus tem a sua presença. E é esse sentimento que Josué e Caleb possuem. Olha, Deus retirou deles o amparo, mas se nós estivermos com Deus, não somente faremos isto, como faremos aquilo. Não tem nada de errado com Deus. Irmãos, veja bem essa falta de sentimento de aliança com Deus. A pergunta dos incrédulos, daqueles que queriam voltar para o Egito, era o seguinte: Deus nos trouxe aqui para morrer. A afirmação deles era essa: Deus nos trouxe aqui para morrer. E Josué e Caleb diz: não, Deus nos trouxe aqui para conquistar-nos. Por quê? Porque o Senhor tirou deles o desamparo. Sim, eles eram gigantes, mas não tinham Deus. Sim, eles eram prósperos, mas não tem Deus. Eles são fortes, mas não tem Deus. Ah, nós somos menores do que eles, mas temos Deus. Ah, nós estamos aqui na total dependência do Senhor, aguardando comida cair do céu. Mas nós temos Deus. Olha, nós não somos fortes, tão fortes quanto gostaríamos de ser, mas nós temos Deus. Perceba, no começo da vida cristã, nós estamos tão maravilhados com Deus, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai se acomodando, as coisas vão tomando, a gente vai matematizando, esquematizando, automatizando o nosso relacionamento com Deus. Queremos que Deus volte a ser como gostaríamos que Ele fosse. Olha que pensamento, que atitude difícil para nós, mas que de certa forma vai acontecendo. Deus vai se tornando comum. É isso que eu quero dizer. Deus vai se tornando comum. E aí a gente se esquece que a minha relação com Deus é uma relação de proximidade, de comunhão, de dependência, de aliança, e não importa o que aconteça, não importa o desafio que eu tenha pela frente, Ele está comigo. O olhar que Josué e Caleb tiveram sobre as circunstâncias era um olhar de quem confiava em Deus, de quem estava aliançado com Deus. Ore, busque a Deus, para Deus te dar nesses dias. Não, irmãos, a tentativa de querer encaixar Deus nas suas necessidades,
de querer fazer com que Deus seja do jeito que você é, porque isso não vai acontecer. O braço dele é muito mais forte do que o seu e do que o meu. Mas a verdade é que eu e você podemos agradá-lo, satisfazê-lo. E aí sim, depois disso feito, Deus nos favorece. Deus também se agrada de nós. Deus também tem prazer em nos dar a vitória. Deus também tem prazer em fazer com que nós honremos o seu nome no dia a dia. Visão correta de Deus. Visão correta de você mesmo. Visão correta de quem não está com Deus. A gente precisa parar de olhar os outros com inveja. Parar de olhar aqueles que estão fora da caminhada com Deus como sendo melhores do que nós. Não, não são. Mesmo você, meu irmão, minha irmã, que tem o pouco, mesmo você que não é tido pela sociedade como alguém que é próspero, mas você tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Isso faz toda a diferença na sua vida e na minha vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Ore ao Senhor nesta hora. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra viva, verdadeira, poderosa. Nessa noite de domingo, Senhor, quero pedir a visitação do Senhor para aqueles irmãos que estão fazendo esse culto familiar nessa hora. Sê com eles, ó Deus, os abençoe, cerca-os com a tua bondade e misericórdia, abençoe-os, ó Deus. Pai, essa semana, as próximas semanas aí, ó Deus, serão semanas de tomada de decisão, nós vamos precisar de muita fé, de muita coragem, Senhor, para enfrentarmos aquilo que nós vamos enfrentar. Então, que esse milagre, essa visão especial que tinha Josué e Caleb possa acontecer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Até quarta-feira na nossa reunião de oração online. Tá bom? Vai se preparando aí. Quarta-feira, às 8 horas, se Deus quiser, nada acontecer errado aqui com a nossa internet, nós vamos estar nessa reunião de oração online. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundo e trovões rolando a proclamar teu nome na canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu. E assim que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, bem como a comunhão e as insondáveis consolações do Espírito estejam com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Montanhas altaneras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me
afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E então cantar eternamente ali: grandioso és tu, Grandioso és tu, grandioso és tu. grandioso és tu. E então cantar eternamente ali: grandioso és tu.